Boa noite, meus caros ouvintes da Web TV Espiritize. Como sempre, mais uma vez aqui presente para levar o melhor do conteúdo espírita para vocês. E como é do conhecimento de todos, nós estamos sempre a todo dia levando um conhecimento, levando uma palestra diferente e trazendo um convidado também novo. Então, é com a grata satisfação que hoje nós temos aqui um companheiro já conhecido da gente, que já esteve aqui em Ribeira do Pombal, na nossa Semana Espírita. Ele que é Paulo de Tarso, palestrante espírita, trabalhador do Centro Espírita Maria Imaculada e atualmente está como assessor de comunicação social da FEB, Federação Espírita do Estado da Bahia. Então, com a grata satisfação, como falei, que temos o prazer imenso de receber hoje na nossa Web TV Espiritize Paulo de Tarso, que vai nos falar sobre a doutrina espírita, como realmente ele sabe falar, tocando o coração das pessoas. Então, Paulo, meu amigo, meu irmão, é com você. Desde já nós pedimos que cliquem no sininho para receber todas as notificações, todos os avisos, para vocês não se passarem com o conteúdo que nós estamos aqui trabalhando para entregar da melhor forma para vocês. Paulo, meu irmão, é com você. Ailton, querido, tá paz, viu? Boa noite, meus amigos, queridos irmãos dessa nossa querida Ribeira do Pombal, Web TV Espiritize, nossos amigos da União Espírita de Ribeira do Pombal. Um abraço fraterno, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade desta casa, deste ambiente virtual, essa que nos assiste ordinariamente nesse trabalho, esteja conosco agora, nesse instante, para que nós possamos fazer essa nossa conversa dentro de um clima de alegria e de muita paz. Inicialmente, eu gostaria de saudar os nossos companheiros pela iniciativa de abrir esses canais para que nós possamos nos manifestar, trazer essas mensagens a respeito da nossa querida doutrina espírita, e falar também sobre esse momento presente, extremamente delicado, em que todos estamos inseridos, uma experiência nova para todos, absolutamente nova. Eu acho que dos nossos encarnados do planeta, talvez assim, mais seguramente daqui da nossa América do Sul, ou especificamente mais ainda do Brasil, num recorte mais nosso, nós certamente nunca passamos por algo dessa natureza, dessa magnitude, com tamanhas influências ou impactos nas nossas realidades, nas nossas vidas. Portanto, é muito importante agora o chamamento para que nós possamos estar atentos a essa convocação que nos faz aqui agora o nosso momento atual, e trazer aquilo que a gente ouve falar, aquilo que a gente aprende a respeito da doutrina espírita. Será que isso está nos ajudando alguma coisa em relação ao enfrentamento desses desafios? Será que nós estamos, de fato, imbuídos aí dos verdadeiros conceitos, não mais como teorias, mas agora como propostas práticas da nossa existência, para que a gente possa realmente assim fazer este enfrentamento com muita alegria? Será que isso está sendo possível? Será que nós estamos conseguindo fazer? Essa é a nossa conversa de hoje. E nós vamos falar sobre um assunto muito importante, interessante, que é a questão do espírito, sobretudo a sua saúde. Manter sanidade do espírito, mesmo nas condições adversas. Essa é a nossa conversa de hoje, e nós vamos falar sobre pensamento, vamos falar sobre psicosfera, vamos falar sobre algumas coisas importantes para que a gente não esqueça, absolutamente nós não nos esqueçamos de que situações nós estamos falando quando nos deixamos levar por alguns tipos de pensamento, de ondas mentais, etc., que a gente já conhece bem do nosso mundo cotidiano. Então, eu vou trazer para vocês aqui um material que nós preparamos hoje, que é um material que fala um pouco sobre essa nossa realidade, portanto, a cura e a doença do espírito, em relação, sobretudo, ao momento presente, aquilo que nós estamos aqui agora vivendo. Eu começo aqui com uma frase do nosso querido Sócrates, que diz assim:
Já que não é apropriado curar os olhos sem curarmos a cabeça, e nem a cabeça sem o corpo, então, tampouco é apropriado curar o corpo sem a alma. Ou seja, o pensamento de Sócrates é um pensamento voltado para a possibilidade de nós estarmos considerando o ser humano como um algo mais completo, um algo mais real, um algo que esteja sendo visto dentro de uma visão ampla do sujeito. Né? Joana de Ângeles vai dizer que o ser humano é um ser biossocio-psíquico espiritual, ou seja, nós não somos só carne que pensa, nós não somos só seres fisiológicos, nós não somos só seres biológicos, nós também somos seres espirituais, nós também somos seres psicológicos, nós também somos seres sociais, nós temos uma série de particularidades intrínsecas à nossa condição e essa particularidade ela não nos é dada a chance de ignorar, ou a oportunidade de ignorar qualquer uma dessas partes. Antigamente, na religião, era comum que nós tivéssemos a possibilidade de fazermos um recorte mais espiritualizado do homem, achando que o homem estava aqui na Terra para cumprir uma missão divina. Do ponto de vista científico, o homem estava aqui na Terra para cumprir uma missão carnal. Então, o casamento disso tudo é um ser espiritual que vive uma experiência humana, como nos diz Teilhard de Chardin. Não é? É um ser completo, um ser amplo, um ser diverso, que está aqui agora neste enfrentamento. Indo mais além um pouco, eu vou trazer aqui uma citação de Sir William James, que é um pai da psicologia, um homem que estudou em pleno século XIX, ele fez um estudo muito grande a respeito da mente humana, muito antes até de Freud. Ele diz assim, a maior descoberta da minha geração é que os seres humanos, alterando as suas atitudes mentais, podem alterar a sua própria vida. Da maneira que pensamos, assim então seremos. É o que ele nos diz aí no seu pensamento. Então, para esses pensadores, há sim um casamento, uma simbiose entre esses dois modelos, o modelo espiritual, o modelo mental, o modelo psicológico e o modelo carnal, o modelo religioso, o modelo científico, o modelo psicológico, o modelo religioso, o modelo científico. Esse é o grande desafio da transpessoalidade, que é juntar esses diversos cenários em um único cenário, um cenário propício para o entendimento do ser na sua condição integral, tá certo? Então, a partir daí, a gente começa a ver as implicações que existem nesse modelo e de que forma nós podemos estar aqui pensando nessa possibilidade. Bom, uma frase que nós já ouvimos falar muitas vezes, esta frase é uma frase que está aí desde a época de Roma, né? Antiga, deve-se pedir que se tenha mente sã num corpo são, embora ao revés tu peças algo mais e prometa nos templos as entranhas e as linguiças divinas dos porcos brancos. Esse era o poeta, esse poeta Juvenal, ele era conhecido pela língua ferina, pela sua capacidade de dizer coisas que machucavam, mas ele era um poeta da realidade, ele era uma pessoa que falava a realidade de uma forma muito direta, objetiva, e por esse motivo ele era até mal interpretado, né? Ele era até mal interpretado. Mas o que quer dizer que mente sã, corpo são? Quer dizer o seguinte, que o corpo é um reflexo da mente. Onde é que a gente chega nisso? Bom, primeiro eu queria fazer aqui uma digressão um pouco de base para a gente poder entender esse raciocínio. Quando a gente vê a visão biocentrada do ser, que é a visão do corpo, qual que é a origem da vida? A origem da vida é um gameta masculino se junta com o feminino e a partir daí uma célula ovo começa um processo de divisão celular. Esse processo de divisão celular obedece a uma lógica, a uma sequência temporal, aonde em determinados momentos a célula ovo vai começar a dar origem a tecidos especializados, com características especializadas, que no seu conjunto vão produzir resultados muito específicos. É o caso do estômago, é o caso do cérebro, é o caso do olho, é o caso da mucosa nasal, é o caso do ouvido.
né? Então, você observa que em cada lugar, as células que são primordiais, elas vão se diferenciando para produzir um tecido diferente, uma célula diferente, uma característica funcional diferente, e isso vai dando esse shape de um organismo todo complexo, que é o organismo humano, que funciona dando o nome disso de vida. O funcionamento de um corpo é aquilo que se chama, biologicamente falando, de vida. Existe vida enquanto o corpo está em funcionamento. Não necessariamente de maneira organizada, de maneira orquestrada, mas basta que ele tenha pulsação, circulação, tenha um fluxo energético de alguma natureza, e existe aí aquilo que tecnicamente se chama de vida. Porém, há algumas coisas nesse simples movimento que realmente nos deixam bastante intrigados. Lá atrás, quando se imaginava, do ponto de vista energético, a fusão desses dois gametas, havia aí uma discussão que era o seguinte: uma célula X tem uma quantidade de energia, vamos supor, 10 unidades quaisquer. A outra tem uma unidade de energia, vamos supor, 10 unidades quaisquer. Se você soma 10 com 10, uma pilha de 10 com outra pilha de 10, é natural se imaginar que vá se dar origem a um organismo com 20. A 10 de uma, mais 10 da outra, um organismo fortalecido em 20 unidades de energia. Só que quando esse organismo se divide, é natural pensar também que os 20 vá se dividindo proporcionalmente à quantidade de células que se dividem. Então, se você dividiu aquele conjunto de 20 por 2, dá 10 de novo. Se você dividiu por 3, vai dar 6 e alguma coisa, e assim vai até que toda essa energia esteja distribuída nas subpartes que foram derivadas dessa divisão. Só que, de maneira incrível, o que acontece nessa divisão celular é que cada célula nova que é produzida a partir dessa divisão, ela dá origem a um conjunto energético de mesma intensidade, ou seja, contrariando um pouco aquilo que seria uma lógica matemática esperada no processo da divisão energética das cargas dos elementos que compõem o indivíduo. Então, essa divisão, essa chamada de nega-entropia, que é, na verdade, uma organização, né? Um processo organizado, não é um processo caótico, é um processo organizado, de divisão e de assimilação energética em outras fontes que não somente aquelas das células primordiais. Há também, a partir daí, uma outra dúvida. Como é, em termos do tempo, em termos da especificidade, que uma célula que vai chegando num determinado local do corpo adquire aquela característica específica? Então, a célula, quando chega no momento de formar um neurônio, forma um neurônio. Quando chega no momento de formar a pele, forma a pele. Quando chega no momento de formar o olho, forma o olho. E observe que isso acontece dentro de uma cronologia. Qual seria a explicação para isso? Bom, também tem. Se você tem uma cadeia de DNA, cada conjunto dos aminoácidos que formam essa cadeia vão produzir, dentro de uma escala, uma sequência, a formação da diferenciação dos tecidos. Então, os tecidos vão sendo especializados à medida em que essa formação vai se dando, os elementos vão se constituindo dentro de um plano que seria o mapa, o DNA, o mapa genético, o código genético daquele indivíduo. Aí se explicam, por exemplo, os olhos puxados, as características que herdamos dos nossos pais, dos nossos antepassados, porque este código, de fato, tem uma interferência em determinadas características deste fenótipo do indivíduo. Contudo, acontece algo que realmente assim nos deixa intrigados, é que, olhando apenas aqueles aminoácidos, olhando apenas aquelas combinações daqueles elementos, dentro de uma sequência da espiral dupla do DNA, nós não podemos exatamente afirmar que aquilo é um relógio cronobiológico que vai formar o indivíduo dentro da sua especificidade, dentro da sua forma final. Da mesma maneira, nós podemos até dizer que uma degeneração no processo da formação do indivíduo dá aquilo que nós chamamos das anomalias. De fato, acontece isso. Algumas anomalias, inclusive, que estão justificadas nos códigos genéticos. Mas existem aí as diversas possibilidades de manifestação,
aonde o indivíduo não conseguirá, não é, per si, explicar a ciência de um modo geral. Pode até prever, pode até avançar, pode até se aproximar bastante, se apoderar totalmente do genoma, mas ainda existem questões que não foram bem respondidas. Essa, por exemplo, da questão da especificidade do tempo. Dá a ideia, inclusive, de que haveria um projeto de indivíduo, que este projeto, assim como um arquiteto, um engenheiro vai executando uma obra conforme o projeto, esse projeto também, assim, ele dá essa conformação, esse shape, este desenho que vai sendo desenvolvido à medida em que a embriogênese se dá ou se processa. É justamente aí que entra a figura do nosso querido Allan Kardec, quando ele, didaticamente, pedagogicamente, ele vai nos apresentar a estrutura trina do ser em relação à sua formação. No primeiro plano, nós temos o espírito, que é um conceito que está aqui apenas de uma forma didática, porque quando a gente vai estudar a doutrina espírita, a gente vê que este espírito que aí está, em verdade, é uma alma revestida de um perispírito, conforme assim está escrito lá no nosso código da doutrina espírita, mas aqui está pedagogicamente, didaticamente apresentado como estrutura trina. O espírito, no lugar do fulcro, do elemento divino, do elemento astral, do elemento primário de toda a consciência do ser, o perispírito como uma camada individual e uma camada também de intermediação entre a manifestação do espírito e toda uma fisiologia de um corpo que está dentro de uma densidade, de uma dimensão mais densa, mais tangível. A interface entre esses dois ambientes de total ou quase total volatilidade ou sutilidade e a total tangibilidade, isso daria aí esse papel do perispírito como sendo esse intermediador dos dois mundos. Só que o perispírito, ele, conforme assim vai dizer o Dr. Hernando Guimarães Andrade, ele tem uma função que é extremamente importante, que essa função é uma função de modelagem. Uma das coisas que os espíritos nos dizem é que o corpo ele é uma cópia fiel daquilo que está desenhado no perispírito. Ou seja, se nós tivéssemos aqui hoje a capacidade de enxergar um perispírito, nós diríamos que ele tem a forma do corpo. Com algumas variações, porque o perispírito ele tem muito mais agilidade na transformação das suas formas do que o próprio corpo físico. Mas, de fato, nós temos ele como modelador, organizador biológico, MOB, como era chamado, por essa característica de ser ele este mapa, este projeto do corpo que vai sendo constituído, vai sendo formado em função das diretrizes do projeto, aí sim, em conformidade com a mecânica, com a dinâmica divina da natureza, que se expressa na ordem certa, no lugar certo e da forma certa. É como se fosse um campo de informação, um campo de memória, um grande banco, um grande repositório de consciência, onde não somente dados mnemônicos de memória, mas, sobretudo, também informações sobre as nossas construções mentais, as nossas influências, nossos sentimentos que estão ali muito também engendrados, localizados, esses tivessem também contribuição na formação do corpo, porque uma das propriedades do perispírito é ele ser flexível, ele ser plástico, ele ser maleável, e o fator de manuseio do perispírito, de transformação do perispírito, é a mente. Então, quando a gente vai ver o livro Memória de um Suicida, há lá uma passagem muito interessante que um daqueles que estão ali passando por aquele problema, eles estão com um deles matou a sua namorada, apertou o pescoço dela até que ela morresse asfixiada. Então, ele,
começa a fazer um sentimento de culpa, já enquanto espírito, arrependido, porque fez aquilo, porque tirou aquela pessoa daquele lugar, e por conta disso, ele começa a perceber que perispiritualmente, que esse é o corpo do espírito, o mundo espiritual, ele começa a perceber que o seu braço vai se dissolvendo. É como se ele fosse perdendo o braço. Aquilo é o seu sentimento de culpa, transformando o seu braço no instrumento que cometeu, que ele usou para cometer aquele delito, ele agora está se punindo do ponto de vista de um resgate, do ponto de vista de uma expiação, para poder resgatar aquilo numa encarnação provavelmente sem o seu braço. Assim também somos nós quando desenhamos os nossos corpos em função das necessidades que temos nas nossas vidas. Então, os corpos que temos, não adianta reclamar se você for grande, se você for pequeno, se for bonitinho, se você não for tão bem, se você tiver a cabeça grande como a minha, se você for uma pessoa assim ainda, que olhe ao lado e diga assim, poxa, eu podia ter nascido assim, um Robert Redford, né? Eu podia ter nascido assim uma mulher maravilhosa, uma Kelly LeBrook. Pode até dizer isso, mas nós somos aquilo que nós desenhamos. Se nós não somos bons desenhistas, é porque nossa mente ainda não está alinhada com os propósitos, né? Da harmonia, do desenho, do belo, do justo e tal. E a gente vai aprender isso com o tempo, mas sabendo que todos nós e todas as nossas criações também são resultados do nosso processo mental. Uma coisa que eu gostaria de dizer é que, conforme assim está na questão 625 de O Livro dos Espíritos, nós temos lá, quando Allan Kardec pergunta, os espíritos interferem nas nossas vidas? Essa pergunta todo mundo já falou, já sabe de cor. De ordinário são eles que vos governam. Então, o que isso significa? Significa dizer que, para além do ser biológico, para além do ser psicológico, para além do ser de sociedade, nós somos um ser espiritual sob a influência de outros seres espirituais. Da mesma maneira que nós somos influenciados positivo ou negativamente por encarnados, nós também, enquanto seres espirituais vivendo experiências humanas, somos influenciados da mesma maneira, da mesma natureza, da mesma intensidade, por espíritos que estão em frequências positivas, vamos dizer assim, aqueles que a gente chama de espíritos melhores, e aqueles que estão em influências negativas, que são aqueles que se chamam normalmente por aí de espíritos inferiores e tal. Então, essa grande variedade de possibilidades de expressão espiritual estão aí, em todo o campo. Como é que essas entidades elas interferem na minha vida? Aparece aí agora um novo conceito, que é o conceito dos campos mentais. O conceito que André Luiz vai trazer, né, que é o conceito da psicosfera, da egrégora, da mentosfera, da pensamentosfera, essa grande comunidade de formas e possibilidades de expressão que são derivadas dos nossos pensamentos. Nós temos no pensar, nós movimentamos matéria, movimentamos proteína no cérebro, no ato do pensamento, além do que movimentamos toda a nossa dinâmica existencial. Quando eu levanto um braço, quando eu pisco o olho, de alguma forma surgiu antes de mim uma vontade de expressão, por isso eu fiz dessa maneira. Então, observe que há uma ligação direta entre o meu pensamento e as energias que são emanadas da minha mente. Como é que isso chega no outro? Bom, chega de diversas formas. Chega ou diretamente de alto impacto, quando a gente fala alguma coisa, quando a gente deseja alguma coisa, quando a gente vai na direção do outro com muita intensidade, aí a gente consegue realmente fazer um impacto mais vigoroso na pessoa, ou até aquele impacto mais sutil, aquele impacto mais energético mesmo, que a pessoa junto da gente vai ficando cansadinha, com sono, vai ficando assim para baixo e tal, e de repente daqui a gente pensa que não, o indivíduo está completamente exaurido. Nós tivemos essa capacidade. Existem pessoas até que são capazes de destruir plantas. Vocês já devem ter ouvido falar no chamado olho ruim, né? Essas pessoas que, quando olham uma determinada coisa, que a energia é tanta que aquilo ali começa a se desfazer. É claro que tudo isso, olho ruim e olho bom, não tem nada a ver com a pessoa necessariamente. Talvez com o mau uso ou uso adequado das faculdades que nos são dadas pelo pensamento. Pessoas boas podem, em um determinado momento,
nutriam um pensamento negativo. Quem nunca teve um pensamento negativo? Né? Isso não é uma classificação, os bons só pensam no bem, os maus só pensam no mal. Não, nós ordinariamente pensamos numa grande quantidade de coisas. Então, imagine que se fez até um cálculo estatístico, eu não sei como é que, sinceramente, como é que fez, que estabelece lá que nós temos 96 mil pensamentos por dia. Pensa aí, gente. Conta aí. Começa a contar amanhã de manhã, quando você acordar, vai contando a quantidade de pensamentos que tem. Qualquer um. Então, só o contar já é um pensamento. Então, em vez de dar 96 mil, vai dar provavelmente 192 mil, porque cada pensamento será um pensamento de soma. Então, é muito complicado. E nessa grande quantidade de pensamentos, nós temos também aí uma situação que é a nossa qualidade de valores morais, de valores espirituais, de valores psicológicos, que também entra nessa grande massa. Ou seja, estamos dizendo que cuidar do espírito, que valorar o espírito, não é o objetivo somente de nós estarmos indo em direção à angelitude. Nós estamos indo ordinariamente em direção ao nosso processo de melhoria na qualidade da vida. Na década de 50, surge uma nova tese, que é a tese dos chamados campos mórficos. Esses campos mórficos, eles vão ser aprimorados por volta aí da década de 80 do século passado, por um biólogo chamado Rupert Sheldrake. Qual que é a ideia de Sheldrake? Essas formas, como o perispírito, explicado por Kardec, essas formas como mentosfera, essas formas como psicosfera, elas são explicadas através da tese dos chamados campos formadores, por isso são campos mórficos campos de forma, e que no caso dos seres humanos, eles são chamados de morfogenéticos, porque eles produzem uma forma que se reproduz no ser. Então, o campo morfogenético é a ideia do ser que vai ser criado a partir do desenvolvimento biológico. Então, os campos, como campos de informação, eles possuem também propriedades. E uma propriedade interessante desses campos é a capacidade dele ressoar, dele fazer uma ressonância, que é chamada de ressonância mórfica, a possibilidade dele passar informações do seu conteúdo, do seu arcabouço, do seu bojo informacional para um outro que está ali receptivo, quer seja consciente ou inconscientemente. Então, observe que existem muitas pesquisas, muitas teses, muitas teorias dizendo que nós vivemos ordinariamente dentro de um grande mar de informação e nossa mente tem a capacidade não só de apreender este conteúdo, como também influenciar na formação deste conteúdo. Anna Besant e Charles Leadbeater, eles escreveram um livro chamado Forma Pensamento. Neste livro, Forma Pensamento, nós temos aí um conjunto de desenhos e formas a respeito do como essas manifestações acontecem dentro daquilo que também foi uma explicação de Allan Kardec, que é a grande massa de modelar desse campo informacional, que ele chamou de fluido cósmico universal. O fluido cósmico é essa matéria-prima que forma o perispírito, que forma todas as coisas e que tem como finalidade também ser utilizada a partir do pensamento para a manifestação. A ressonância mórfica seria algo que se propagaria dentro deste grande espaço, gerando as suas influências. E nós podemos considerar aí, por exemplo, o fenômeno da chamada auto-obsessão. O pensamento negativo, reiterado, o pensamento do ódio, o céu, azar, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Esse pensamento reiterado, de muitas vezes, com muita intensidade, vai produzir uma forma, um pensamento conectado ao meu psiquismo e que vai ficar como uma espécie de bateria alimentando o meu psiquismo da qualidade energética que ele foi formado. Então, se eu tenho raiva de alguém, se eu tenho muita raiva de alguém, eu começo a pensar e plasmar essa raiva, o que vai acontecer? Eu começo a carregar essa bateria, ela vai ter uma forma. A forma não precisa ser uma forma de um bule, de uma xícara, de algo que a gente conhece. Pode ser uma forma disforme, do ponto de vista estético, mas será uma forma de informação.
forma no sentido de ter ali uma carga energética, uma carga emocional, e que vai ficar conectada tanto na fonte quanto no destino. Porque quando eu direciono isso para alguém, aquilo que vai ser chamado de larvas de psicotrons, né? Eu vou mandar isso para a pessoa como se fosse um dardo, um tiro. Isso vai em direção ao destino final e lá vai encontrar guarida ou não, a depender da imunidade psíquica do ser, da qualidade mental do ser. Então imagine que eu estou aqui com raiva de alguém que está super de bem com a vida. As minhas energias vão até tentar bater lá naquele campo, influenciar aquele campo, porque está tudo muito... essas energias, elas ressoam, elas se espalham, elas têm a capacidade de se prolongar, ou de se propagar, melhor dizendo, não em cima de um fluido, mas em cima de algo muito mais poderoso, que é uma propriedade de conexão quântica chamada de universo ou de dimensão não local. A dimensão no local é uma dimensão onde não existe espaço, não existe tempo, e você tem essa comunicação acontecendo imediatamente. Mas quando chega no destino, ele tenta fazer esse acoplamento no campo psíquico do indivíduo, não encontra a guarida, ele volta e fica somente naquele que pensou. Então, é como se diz, a raiva é um copo de veneno que eu bebo querendo que o outro morra. Então, isso, observem que nós estamos aqui construindo, do ponto de vista ainda de uma teoria da ciência espírita, muito validada hoje por toda a ciência materialista, moderna, pós-moderna, super, hiper, mega moderna, que nós temos muita confiança em estar falando essas coisas para vocês, porque nós não estamos trabalhando com a mística, nem com a fé. Estamos falando de algo que está na ciência e que já foi nos trazido aí há 160 anos atrás, né, especificamente mais há 163 anos atrás, quando Allan Kardec nos apresentou o Livro dos Espíritos. Então, observem que tudo isso que eu estou falando aqui está dentro dos livros de Allan Kardec. Essas questões, elas também vão ter influência direta naquilo que nós chamamos de saúde do corpo físico. Eu espero que eu tenha sido, vamos dizer assim, didaticamente claro, no sentido de mostrar para vocês que o que a gente pensa, o que a gente plasma do ponto de vista emocional vai ter uma influência direta no nosso corpo físico. Esqueçam esses nomes que estão nessa figura, corpo causal, corpo astral, que são algumas denominações de outras correntes que geram essa mesma ideia. Pensemos apenas na mente enquanto uma entidade espiritual que engendra pensamentos negativos, plasmando esses pensamentos no campo de ação dele, que é o perispírito, que como elemento formador do corpo biológico produz neste corpo as disfunções derivadas do pensamento. Mente sã, corpo são, é isso. É você começar a plasmar uma série de pensamentos que não são bons do ponto de vista espiritual e descer isso para uma evidência no corpo físico, através de sintomas como câncer, doenças autoimunes, as doenças quase todas de articulação, são chamadas doenças também conhecidas como doenças psicossomáticas, não necessariamente só aquelas classificadas dentro da doença psicossomática tradicional, mas muitas doenças que nós estamos passando, sofrendo, são resultado dessa combinação de mente desalinhada. Se nós formos pensar do ponto de vista do momento presente agora, vamos fazer uma análise. Nós estamos sendo atacados por um vibrião, um vírus, que está atacando a humanidade de uma forma nunca antes pensada, pelo menos nos tempos modernos. Em 1918, nós tivemos a gripe espanhola, que ceifou milhões de vidas, entre 30 e 50 milhões de pessoas morreram. No Brasil, inclusive, um presidente da República morreu, motivado aí por essa gripe. E nós tivemos, então, um outro tempo. Era um tempo sem ciência, era um tempo sem tecnologia, era um tempo sem internet, era um tempo sem nada. Depois que se virou ao século XXI, que o homem começou a aspirar a ganhar o espaço em todas as dimensões, ele jamais imaginou ser dominado por um ser ínfimo, insignificante e invisível. Então, isso é o que está acontecendo hoje. Mas, para além do vírus, que cumpre a sua natureza, que ele também é uma criatura divina, nós estamos imersos em um mar de pensamento muito desajustado. Nossos pensamentos estão cada vez mais desajustados,
porque nós aprendemos a respeito disso tudo que eu estou falando, eu tenho certeza que para a grande maioria de vocês isso não é novidade, né? Isso não é novidade. E o que acontece é que, mesmo sabendo que nós somos criaturas, seres humanos, vivendo experiências, seres espirituais, vivendo experiências humanas, que nós somos essas pessoas que estamos envolvidos dentro de um mar de pensamento e de egrégoras influenciadoras do nosso pensamento, mesmo assim, nós continuamos a fazer as mesmas coisas, assim como os nossos pais. Ou seja, continuamos vivendo, errando, consumindo as nossas energias psíquicas, jogando nossa vida fora, com pensamentos em desalinho em relação à proposta magnânima do espírito, que é tornar-se na carne perfeito, mas muito perfeito em relação à sua expressão de vida. Assim como, quando se fala a respeito de Jesus, dizendo que Jesus foi a forma na matéria humana que adquiriu a mais alta aspiração de desenvolvimento, ou seja, Jesus é para o ser humano a mais alta expressão de desenvolvimento, nós podemos pensar nesse modelo e guia como referência de desenvolvimento para todos nós. Mas, se nós continuarmos pensando da forma que estamos pensando, agindo da forma que estamos agindo, vamos continuar aqui, né, comendo esse chá, tomando esse chá de papelão, podendo ter um grande banquete, que seria a plenitude, a paz, a sociedade justa, organizada, pessoas equilibradas, trabalhando em sociedade, produzindo em sociedade. Pensa como seria isso maravilhoso. Viver num mundo de paz, um mundo harmonizado, um mundo onde não houvesse determinadas situações como depressões, síndromes e etc. Tudo isso provocado pelas nossas fantasias, pelo fato de nós termos perdido o nosso endereço, não sabermos exatamente o significado das nossas vidas, transformarmos o nosso objeto do ser, trazermos o ter como objeto do ser, fazemos isso ordinariamente e o outro apenas como aquele que não concorda comigo, ele deve ser execrado, deve ser colocado lá no outro lugar, porque ele é isso, ele é aquilo, ele é um sanduíche, ele é uma mortadela, ele é um salaminho, ele é um bife de... essas coisas que a gente ouve, essas bobagens que parece até que nós somos seres das cavernas, que estamos ainda lá atrás dos tempos idos das pedras lascadas, disputando espaços territoriais que na verdade, todos temos direito. Então, não adianta isso. Quanto mais nós insistirmos no modelo biocentrado, no modelo da vida material, dos paradigmas materialistas, mais nós vamos sofrer, isso é verdade. Isso é verdade, os estoicos já diziam isso lá atrás, do seu jeito, da sua maneira. Muitos outros pensadores já falaram isso de outra forma, mas nós estamos agora na modernidade podendo encontrar o caminho do meio. Não é nem abandonar a matéria, porque isso não é possível. Nós estamos encarnados e temos que viver como homem no mundo, fazer tudo que um homem no mundo precisa fazer, mas fazer de uma forma muito diferente daquela que normalmente nós fazemos. Mas também não é só viver o ser como se fosse lá, o ser espiritual, andar pela rua, mantrando, porque não é isso a nossa realidade. Se um ser começar a mantrar no meio da rua, no meio de uma audiência, atendendo um paciente, o paciente ou a pessoa que está junto dele vai querer internar. Mas nós temos que ter no nosso espaço de recolhimento, de autocentração, nosso espaço de estesia, nosso espaço do sagrado, nosso espaço do contato com Deus e nosso espaço material, aonde nós vamos ter a oportunidade de conviver com os desafetos, vamos ter oportunidade de conviver com os afetos, vamos ter possibilidade de conviver com os antagonismos e, a partir das agressões, construirmos um modelo mental favorável ao desenvolvimento de um corpo são e uma mente sã. Enquanto a gente não fizer esse exercício, nós estamos fadados a, por tentativa e erro, tentar descobrir o caminho do céu. A única coisa que nós sabemos é que o céu não está no céu, né? O céu não está embaixo da terra, o céu não está no mar, o céu não está num lugar físico que nós podemos ir com um foguete. Não podemos ir também com um artifício externo, conforme assim o Evangelho vai nos dizer. O reino dos céus não está ligado a nenhuma característica exterior. O reino dos céus é algo imanente no ser, porque é a sua conexão com o grande fulcro divino, com a grande energia divina, e que não está em lugar nenhum que não seja aonde nós já sabemos.
Agora nós precisamos fazer o exercício de tirar de dentro de nós aquilo que é o nosso lado mais puro, o nosso lado mais iluminado, para que a gente perca um pouco a conexão com esses negócios que estão aqui nos atormentando já há muito tempo. Bom, então apenas para ficar claro em relação a isso, o pensamento que está eventualmente ligado a um sentimento, ou seja, eu penso, logo eu sinto, porque o pensamento ele elabora um cenário, ele elabora um plano, ele elabora um campo para eu trabalhar, e logo o pensamento com ação, o pensamento com sentimento vai gerar uma ação. E isso vai ter um resultado que pode ser bom, pode ser catastrófico. Imagine que o indivíduo pensou que estava sendo traído pela esposa, ou a esposa que achou que estava sendo traído pelo esposo. Imagina. Aí ela fica com aquele sentimento, ou ele fica com aquele sentimento horroroso por dentro e tal, vai lá e faz uma bobagem. O resultado está lá, não precisa dizer. Às vezes não é nem aquilo nunca existiu, aquilo nunca aconteceu, foi uma criação da cabeça, o ciúme, a fraqueza, e que levou a pessoa ao desequilíbrio. Nesses momentos que nós estamos vivendo agora em pandemia, ou melhor dizendo, vivemos em recolhimento, em confinamento, né? A palavra talvez seja essa, nós precisamos estar atentos a essa tríade aqui, né? Que pensamento desalinhado vai gerar sentimentos desalinhados, que vai gerar ações desencontradas. Você já pensou se todo mundo dentro de uma casa começar a pensar o que quer e sentir, botar a energia, o campo, para funcionar livre dentro das abstrações hipotéticas de seres atormentados ordinariamente? Imagina o que isso não resulta, o que está havendo. Né? Muitas pessoas estão procurando a gente, procurando outras pessoas, procurando apoio para dizer não aguento mais, não suporto mais viver dentro de casa. São pessoas que viveram 30, 40 anos já juntos. Mas por quê? Porque naqueles momentos em que o negócio pegava, ele ia ali, ou ela ia ali, fazia outra coisa, dava uma desopilada. Nesse momento não tem mais desopilar, é dentro de casa, é ali. Você pode trocar até de quarto. Se você morar numa casa grande, beleza. Se você morar numa casa pequena, não tem o que fazer. Então, o que a gente precisa aprender agora é lidar com as nossas emoções e nossos sentimentos. Não tem muita mágica isso. Isso não é uma coisa que está ligada a uma ciência, uma tecnologia, nada disso. É uma coisa objetiva que a gente pensa assim, é um processo mesmo de construção da cabeça a partir das nossas emoções, a partir dos valores. Não existe pensamento sem valores, não existe pensamento sem conteúdo. O cérebro, que é o instrumento de manifestação do pensamento na experiência vigil ou na experiência carnal, mesmo que o pensamento nasça nas esferas espirituais, ele é apresentado através da lógica da dinâmica cognitiva do cérebro. Nesse particular, especificamente, a gente vai dizer que o cérebro ele junta pedaços de coisas. Coisas que estão no inconsciente, coisas que estão no consciente, coisas da percepção, da experiência e as experiências valorativas. Isso é aquilo, isso pesa tanto, isso para mim é importante, eu gosto disso, não gosto daquilo. Esse conjunto todo forma a qualidade do nosso pensamento. Então, a minha pergunta logo aqui é a seguinte: o que nós estamos alimentando o nosso cérebro de informação, de sentimento, de práticas, para que ele produza bons pensamentos? Os pensamentos bons virão de pessoas que cuidam, fazem uma higiene mental do cérebro, tirando, na medida do possível, aquilo que, de certa forma, não é mais útil, a partir de um processo de integração, de compreensão verdadeira, consciente do conteúdo. Não é abafar, é compreender, é entender que aquilo não faz mais sentido e deixar no seu canto ali, morre por si, perde energia e morre. E fazer também aquela higiene mental de tentar pensar coisas boas, tentar pensar o positivo, tentar pensar coisas maravilhosas. Não, isso não é poliana, gente. Isso é saúde mental. Nós precisamos fazer isso. O ser humano tem que fazer isso. Não adianta dizer que nós vamos viver na ponta da faca, porque os filósofos pessimistas que pensavam a respeito disso tiveram um fim triste. Né? Tiveram um fim triste porque eles não suportaram a sua própria dor de carregar a realidade seca sem um objetivo transcendente, uma coisa maior, melhor para suas vidas. Nós precisamos e temos que fazer isso ordinariamente, por isso nós temos essa preocupação em estarmos cuidando da respiração, cuidando da alimentação, cuidando da leitura, cuidando da meditação, da oração,
Tudo isso que são esses instrumentos que são ferramentas importantes para elevar e construir um potencial maior no nosso espírito. Então, quando a gente está envolvido emocionalmente, aqui tem um macetezinho para vocês fixarem, né? As nossas emoções básicas, né? Que é arrumada aqui dá a trama. Então, você pensa que a sua vida está meio engasgada, não sei o quê, pensa que você está no meio de uma trama. O que é essa trama? Tristeza, raiva, alegria, medo e um afeto amoroso, que pode ser um gostar, pode ser um adorar, ou pode ser um amar, porque a gente tem essas gradações amorosas, né? O gostar, o adorar, o amar muito, o amar muito, 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 muito. Não é assim que namoradinho faz? Eu te amo muito, eu te amo muito, 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 muito. Aí fica nessa coisa aí, 2 horas desse relógio, trocando os muito, muitos. Então, essa trama, ela funciona, não é assim, o sujeito é só amor. Não. O sujeito é amoroso, mas tem o medo de ser traído, de perder a pessoa amada. Ele tem alegria quando encontra, mas ao mesmo tempo tem a raiva quando, de repente, ele marca um encontro e a pessoa não chega. Né? Ele tem a tristeza quando a pessoa diz para ele assim, olha, eu acho que não gosto de você tanto quanto você gosta de mim. Entende? Isso está o tempo inteiro, essas emoções estão o tempo inteiro. O sujeito, que é o capitão desse barco, ele tem que ter, de alguma forma, uma autonomia, de uma maneira que ele reconheça a emoção, sinta, porque é importante sentir a emoção, ela é autêntica, ela veio de um algo interior, ela mexeu com o meu campo emocional, ela precisa ser experimentada, não pode ser, em momento nenhum, obliterada. No momento em que eu pensei, no momento que eu entendi, no momento que eu compreendi, agora eu começo a valorar essa experiência agora de uma forma diferente. Opa, que oportunidade boa estou tendo para aprender mais sobre mim. Que coisa legal, olha que coisa legal, coisa bacana, e vai aprendendo. A trama, ela não é uma coisa ruim. Ela é, embora mostre aqui uma espécie de teia que engendra, que, né, prende o sujeito, ela também está para nos trazer uma grande escola, um aprendizado importante para que a gente possa desenvolver as nossas faculdades evolutivas. Não se faz evolução somente com religião. A religião é importantíssima como elemento de conexão, de transcendência, mas e de releitura também, porque religião é religário, religere, que são os dois significados, as duas fontes etimológicas da palavra religião. Releitura, no sentido de ressignificação, no sentido de você não olhar mais as coisas com os mesmos olhares, e também no sentido de você fazer conexões divinas e tal. Você pode religar, e a conexão não é necessariamente uma religação, embora a religação seja a ligação, como você quiser fazer. Esse processo todo, ele não somente, usando somente isso, você não vai. É preciso entender que o ser tem completudes, tem dimensões que têm que ser atendidas. É por isso que você não pode obliterar sentimento, emoção. Se sentiu tristeza, não se sinta mal porque você está triste. Apenas entenda a origem da sua tristeza. O que pode ser a origem da tristeza? Vou dar um exemplo que eu já citei aqui atrás. Uma pessoa disse para mim, eu não sinto mais por você aquilo que eu gostaria de sentir ou aquilo que eu sinto que você sente por mim. A gente chama isso de traição, embora não seja, absolutamente. A pessoa foi extremamente sincera e ela está nos desiludindo. Essa coisa da desilusão que a gente não gosta, essa pessoa está nos dando o presente da desilusão. Porque antes havia a maldição, vamos chamar assim, da ilusão. Eu achava que ela me amava tanto quanto eu a amava. Então, essa relação agora, na real, caída num plano de realidade, está sendo expressa agora com um presente da pessoa dizer, liberte-se dessa ilusão. Então, aquele que percebe isso diz como essa pessoa é sincera, porque ela podia continuar me enganando, ela poderia, de repente, se aproveitar da minha emoção, da minha fragilidade emocional e se apoderar, vamos dizer assim, de campos meus que eu não estou afim de dividir. Olha quantas coisas podiam acontecer, e acontece, ordinariamente a gente sabe disso. Então, esse movimento, né, de tristeza não é ruim, é despertamento. Toda dor serve para despertar. Então, se não houvesse dor abdominal, eu nunca ia saber que tem um problema na barriga.
Se não houvesse uma dor no músculo, eu nunca ia saber que ali eu me machuquei. Eu ia continuar forçando o músculo até arrebentar ele todo. Por isso ele dói. Para dizer assim, não toque em mim por enquanto, eu estou me preservando. Mas aí eu tenho que entender que dor é essa. Eu faço um exame, identifico, tomo um remédio para curar a causa da dor, o restabelecimento da lesão. No caso específico da tristeza, a mesma coisa. O que está me trazendo a tristeza não é um fato em si, é a minha expectativa diante do fato. Eu perdi, e as perdas normalmente geram tristeza. Eu perdi, então quando eu perco, eu fico triste. Por quê? Porque eu não queria perder. Tá bom, mas eu perdi, o que eu vou fazer agora? Eu vou acabar minha vida porque perdeu? Não, eu agora vou simplesmente olhar para aquilo como uma experiência boa, que passou, que não tenho mais, e agora eu vou viver uma outra realidade para frente. Pensamento para frente, a gente só vive para frente. Por isso que Agostinho dizia, eu não entendo o tempo. O passado não existe, o futuro também não, porque não foi realizado, e o presente é tão rápido que ele quase que não existe, praticamente não existe. Quando ele acontece, agora ele era antes um futuro, agora ele é um passado. O presente exato não tem como separar o tempo, a não ser que você queira parar o tempo para poder encontrar o presente. Então ele dizia, eu não entendo o tempo. Então nós não temos também o entendimento do tempo, mas uma coisa a gente tem que saber, o que passou já foi, é experiência, é memória, é pensamento, é recordação. Claro, todos temos. Eu tenho recordações muito boas da minha juventude. Eu me sinto, ouço uma música, me emociono, me transporto no tempo, que o consciente tem essa faculdade. Eu faço isso. Mas isso não quer dizer que eu esteja vivendo ipsis verbis, ipsis literis, aquilo que eu vivi. É apenas uma coisa boa que eu guardo como uma recordação, uma medalha da minha vida. Assim como também eu me lembro das bobagens que eu fiz e aquilo não tem necessariamente que me trazer tristeza, porque eu não estou mais fazendo o que eu fazia. Agora eu estou fazendo coisas novas, estou fazendo coisas melhores. Se eu fiz aquilo no passado, foi que a dor daquilo me levou a fazer coisas melhores. Então eu já olho para trás como um aprendizado, não mais como uma culpa, como um ressentimento. Percebe como isso é importante? A gente ressignificar um pouco as nossas vidas e parar um pouco de ficar nessa coisa. Olha só o que acontece com as nossas emoções. Ela tem, ordinariamente, 3 camadas. A camada subjetiva, a camada fisiológica e a camada expressiva. Isso aí é como a gente entende um contato, um input social. Subjetivamente, a gente valora a experiência com base naquilo que a gente acredita, nos nossos pensamentos, aquilo que eu falei, dos valores e tal. Agora eu tenho uma outra experiência, que é uma experiência fisiológica. Minha barriga dói, eu tenho a boca seca, meu coração fica batendo, né? Eu sinto angústia, eu sinto ânsia de vômito, eu tenho um desmaio. Tem pessoas até que morrem, o coração para e a pessoa morre em jogo de seleção brasileira, etc. A gente vê muito acontecer isso. E outras pessoas, quando estão sob forte emoção, tem lá como a gente chama, né? Um momento chama de piripaco. A pessoa tem um piripaco e cai. Então, isso é fisiologia, isso é a reação fisiológica do indivíduo a um grande impacto emocional provocado por um estímulo que veio subjetivamente interpretado como algo muito mais grave, talvez até do que seja, né? E agora como expressivo, porque o expressivo é como eu devolvo aquilo que me impactou. Então eu sempre vou ter uma interpretação subjetiva, uma reação fisiológica que normalmente acontece, e eu devolvo isso ou com indiferença, ou com agressividade, com alguma forma de expressão. Eu sempre estou agindo no sentido daquilo que a gente pensou, né? No momento que eu penso, eu sinto, no momento que eu sinto, eu ajo, no momento que eu ajo, eu estou diante de uma consequência. Então, esses conjuntos estão aí, apenas somente para mostrar para vocês mais uma figura, essa ideia de que nós estamos dentro de uma fisiologia, isso aqui é o ciclo do estresse. O cérebro recebe um estímulo, ele imediatamente interpreta esse estímulo, produz, então, uma série de substâncias que vão paralisar o processo cognitivo, vão acionar os mecanismos do estresse através das suprarrenais, através da liberação de algumas substâncias que vão acelerar um pouco mais o metabolismo, né? E vou produzir a substância do estresse, que é o cortisol, vou fazer tudo isso dentro do corpo. Isso é um desequilíbrio emocional que está dentro do corpo físico. Isso daqui era muito bom na época das cavernas, quando a gente se defendia dos bichos. Era muito legal. Agora atrapalha um pouco, porque isso aqui é o que faz a gente perder a cabeça. Faz você fazer coisas, fazer loucuras, né? Faz, inclusive, pessoas matarem as outras por causa
desse mecanismo fisiológico. Então, a gente como instrumento existencial, não podemos nos dar o luxo de não conhecer como é que funciona nosso corpo, nossa mente, nossos sentimentos e, consequentemente, a interferência espiritual. Porque todo esse arcabouço mental, espiritual, ou melhor, mental, sentimental, emocional, como queira, psicológico, que é produzido aqui nesse campo existencial dessa persona, desse ser que se expressa aqui agora, ele impacta também no espírito. Ele tem impacto no espírito e que, consequentemente, impacta no perispírito. Então, aí depois a pessoa adoece quando vai ver, são as dores da vida, né? São as dores da vida que vão se expressando. É aquilo que se dizia, não existem doenças, existem doentes, né? Então, nós adoecemos o corpo porque o espírito está sentindo. A doença no corpo é um sintoma de que o espírito precisa ser prestado atenção, que a gente precisa se ligar um pouco mais no espírito, porque se a gente não fizer isso, a gente vai ter problema. Então, olha só como é. Nossa expressão, de um lado, eu tenho vida, preservação da vida, prolongar a vida, propagar a vida, e com a outra mão, eu tenho a morte, que é uma iminência em toda a nossa existência, eu tenho a agressão, que ela é a antítese da preservação. Essa pode ser uma agressão para o outro ou uma agressão para mim mesmo. Eu posso ter um sentimento de destruição, que são os chamados prazeres mórbidos, aonde eu começo a me satisfazer em ser um coitadinho, em ser um pequenino, em ficar sofrendo na posição do sofredor, porque isso é uma ferramenta legal para as pessoas prestarem atenção em mim. Isso é uma forma de destruição que é contrária à ideia da prolongação da vida. Por quê? O prolongamento da vida. Por quê? Porque no momento em que eu faço isso, eu tenho aí uma coisa muito grave, que é as doenças, conforme assim nós estamos mostrando. A propagação vai aí agora no contraponto da contaminação, né? Que aí eu começo a disseminar como um portador de um grande vírus, não somente biológico, mas um vírus psíquico, eu começo a disseminar as minhas mazelas aí pelas pessoas, tá certo? Bom, gente, isso tudo é porque nós precisamos, enquanto espírito, galgar o patamar daquilo que é chamado de consciência. Então, olha só o que é que Jeffrey Steinover vai dizer, Satinover, melhor dizendo, ele vai dizer para a gente. É o componente fundamental da realidade, a consciência. A consciência e corpo estão relacionados e conectados desde os níveis sutis de ondas quânticas, partículas, fótons, átomos, moléculas, células, etc. Até a matéria mais sólida. Na verdade, tudo é a mesma matéria, manifestando-se em frequência, níveis vibratórios ou densidades diferentes. Olha, no livro A Gênese, Paulo, onde é que eu encontro isso na codificação? Vai lá na Gênese, capítulo 2, item 24, e procura lá o que Allan Kardec está dizendo sobre o fluido divino, quando ele fala a respeito da presciência. Ele vai dizer que não existe, melhor dizendo, em nenhum lugar, pelo ser mais ínfimo que seja, nada, absolutamente nada, que não esteja totalmente imerso no fluido divino. Tudo é manifestação de Deus. Tudo, absolutamente tudo é manifestação de Deus. Essas manifestações, elas se expressam em pseudo-individualidades para buscar, através da consciência, a revelação espiritual de que somos divinos, para nos manifestarmos como co-criadores. Porque quando Allan Kardec pergunta qual a finalidade da encarnação, os espíritos dizem, eles encarnam para chegar à perfeição. Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição e, através das sucessivas vidas, eles consigam aprender a ocupar o seu lugar, o seu espaço na criação. Que espaço é esse? Como co-criadores, como essências divinas manifestadas, espíritos iluminados, de luz, etc., conforme assim a gente queira dar o nome. Mas todas essas manifestações são inexoráveis caminhos que todos vão seguir. Não existe possibilidade da procrastinação, existe a possibilidade do retardo, da letargia, da lentidão, uns são mais rápidos, mais lentos, mas não existe a possibilidade do impedimento da manifestação, porque essa realmente não nos é dada absolutamente nada, nenhuma possibilidade da gente fugir disso aí. Então, nossa única meta realmente agora é existirmos claramente, positivamente, buscar insistentemente, para que nós tenhamos aí, no nosso processo evolutivo, a capacidade de galgarmos os espaços
da perfeição e, consequentemente, realizarmos aqui na Terra, como padrões aí nivelados em Jesus, fazermos daqui um lugar realmente regenerado, um lugar realmente de paz. Sem consciência não tem jeito, porque a consciência é o que nos traz a celeridade, ou melhor dizendo, a serenidade para encontrarmos esse caminho. E também compreendermos tudo isso, porque compreender emoção dentro do calor da emoção não existe. Compreender sentimento é difícil. O que a gente tem que fazer é ter consciência de que essas coisas existem e saber quando elas estão atuando sobre nós, para que nós saibamos, pelo menos, que elas estão presentes, para que a gente não fique achando que aquilo é culpa do governo, de Deus, do outro, de tudo, como acontece ordinariamente. Aquilo brotou em mim, é meu. Não tem jeito, é meu, me pegou numa vulnerabilidade, me pegou numa fragilidade. Qual é? Qual é? Vou entender. A partir do momento que eu entendo, a partir do momento que eu compreendo, eu vou para lá e resolvo esse problema, né? Aí vem agora o conceito, né, de doença, a gente vai caminhando aqui para o nosso fechamento, a cólera, o desespero, a crueldade, a intemperança. Tudo isso cria zona mórbida na natureza particular no cosmos orgânico. Olha aí, ó, aquilo que a gente falou. Quem está falando isso aqui é o nosso querido Chico, através aí da psicografia dele, o Espírito Emmanuel. Então, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Então, agora mesmo, nós estamos aí vendo isso acontecer, pessoas mais velhas se recuperando, pessoas mais novas não conseguindo se recuperar. A gente tem aí uma série de casos que mostram realmente assim um pouco de despreparo nosso em relação a lidar com um desafio desse tipo. Mas o mais engraçado de tudo é que, ao invés da gente poder parar um pouco para respirar, nós estamos tão revoltados com isso que a nossa revolta está indo para as redes sociais, agredindo pessoas. Se aumentou muito o nível de agressão. O nível de agressão dentro de casa, o nível de agressão na rua, as pessoas estão menos pacientes. Por que isso? Porque essa agressividade contida está buscando uma válvula de escape e o único direcionador, ou melhor, o único alvo desse válvula de escape são justamente as pessoas que nós não gostaríamos de desabafar ou de descarregar em cima delas. E é por esse motivo que a gente precisa estar atento agora para fazermos essa reflexão, respirarmos bastante e aprendermos muito sobre nós nesse momento de desequilíbrio. Então, eu vou aqui com a palavra do nosso querido Emmanuel, não é que ele vai dizer assim: a falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas do nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar, a acusação da vítima e de quantos se lhe associam ao sentimento, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma, a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Então, os espíritos estão aqui nos advertindo de que realmente nós precisamos estar atentos a isso. Aqui algumas advertências apenas, alguma advertência não, quem sou eu para dar advertência? Guia, dicas e truques, dica do amigo. É o seguinte, todos nós vamos ter a tentação de passar por cima disso, com um Jeep, um trator 4x4, uma reta escavadeira, seja lá o que for que você queira fazer para ultrapassar isso de forma rápida, porque essa parte chata. A parte chata é que nós precisamos meter a mão nessa massa de construção que somos nós e elaborarmos aí o nosso grande plano do futuro brilhante, iluminado. Ainda aquela sensação de que, já que eu conheço tudo, já que eu conheço a doutrina, já que eu sei, conheço Emmanuel, conheço Chico, conheço Divaldo, conheço todos os espíritos e também Allan Kardec, eu tenho a ideia de que eu possa já estar, quem sabe, aqui com as minhas asas crescidas nas costas. Não vamos nos esquecer de que o mandamento principal de toda a ordenação do crescimento espiritual e da sua cura espiritual, consequentemente, de todos nós, é a questão da caridade inserida aqui dentro de um plano amoroso que venha a ser estabelecido como forma, como mecanismo de superação de todos nós. Então, a caridade é o grande driver
a grande mola mestra, o grande incentivador, o grande estimulador do nosso processo de libertação das amarras carnais. Sem a caridade, nós não encontramos a possibilidade de ressignificarmos o outro, não encontramos a possibilidade do exercício do perdão, não encontramos a possibilidade da indulgência que compreende os estágios evolutivos de cada um de nós, não compreendemos nada disso sem a prática da caridade. Muitas pessoas querem atropelar o tempo, fazendo da caridade apenas um gesto de doação de coisas. Isso é caridade do ponto de vista da beneficência, mas isso não é caridade do ponto de vista necessariamente da benevolência. Quando essa caridade ela é benevolente também, além de beneficente, ela recai sobre ela todo esse espaço de grandeza e de possibilidade. Quando ela é apenas um ato mecânico de expressão de um dar aleatório, não. Aí ainda falta alguma coisa. Portanto, tenhamos paciência e vamos trazer as mensagens consoladoras do grande mestre, que fala do amor incondicional, entregar-se às leis divinas, entregar-se a Deus, entregar-se às dinâmicas do universo sem nenhum medo. Medo nenhum. Ele nos trouxe aqui, cada célula que foi formada, esses mecanismos todos complexos que nós aqui começamos a mostrar apenas alguns, todos esses foram criados dentro de um mecanismo perfeito, uma lógica perfeita, ou alguém duvida disso? E tudo isso, do mesmo jeito que cria uma célula-ovo, a negentropia e tudo mais, cria também os espaços do desenvolvimento espiritual, os espaços do crescimento da alma, do desenvolvimento do ser, e todos nós somos convidados a participar dessa grande aventura. Se eu ainda não sou bacana, que bom que eu não sou ainda, mas é isso que nos faz estar nessa conexão, né? Embora tenhamos saído aqui do ar um pouco, mas estamos nessa conexão e precisamos buscar isso com muita intensidade, com muito vigor, com muita força, com muita verdade, com muita propriedade. Nós precisamos disso. Essa é a nossa realidade principal. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que a gente veio. A gente não veio aqui apenas e tão somente para fazermos essas coisas superficiais e leves que a gente faz. A gente veio aqui para realizar a grande obra do Criador, que é transformar essa mente sombria em uma mente iluminada. Transformar o ser que está paradinho ali nas trevas, no ser que está na grande potência iluminada do destino, que seremos todos divinos, assim como nos disse o nosso mestre. Hoje já somos em potência, ainda não sentimos, ainda sentimos as dores do parto dorido que nos diz Joana, mas certamente, paridos nessa luz, paridos neste amor, nós seremos capazes de nos amar muito e construirmos aqui um verdadeiro reino de Deus nesta terra. Que esta paz que nos guia agora seja em todos nós, definitivamente, a mensagem de amor e de esperança. Por isso, fiquem com Deus. Agradeço mais uma vez a oportunidade e que assim seja, deixando vocês com o nosso querido Bezerra em uma mensagem que diz assim: a medicina moderna, ainda levada a enganos do materialismo, necessita urgente e decisiva orientação de novos conhecimentos, uma vez que não sabe ainda se basear nos postulados do espírito imortal para edificar a verdadeira saúde. Que a voz do Mestre e a sua paz estejam em todos os corações e que caminhemos, então, em busca dessa nossa grande e fecunda possibilidade da iluminação. Que assim seja. Perfeita a explanação de Paulo de Tarso. Estamos aqui todos embevecidos, viu, Paulo?
Acompanhando aqui o nosso chat e os comentários são os melhores possíveis, né? Agradeço, irmão. Então, com certeza, as pessoas aqui estão pedindo bis e nós agendaremos uma outra data para que Paulo venha falar para nós novamente sobre esse contexto filosófico, sociológico e também evangélico da doutrina espírita. Então é com muita satisfação que nós recebemos aqui Paulo de Tarso, os nossos caros ouvintes aqui da nossa Web TV Espiritize, que é um canal que está crescendo cada vez mais. Então a gente fica muito satisfeito. Amanhã nós teremos aqui o presidente do Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade, lá de Itabaianinha. Ele que é um membro colaborador também da Federação Espírita de Sergipe, que é Flávio Santos. Mas aqui as reflexões são profundas de Paulo e que nos induz assim a buscar melhor conhecimento sobre a doutrina espírita, fazer as nossas reflexões sobre aquilo que nós estamos pensando, sobre aquilo que nós estamos fazendo, da vida que nos dada neste momento, da oportunidade que foi nos cedida pelo Criador neste momento. Então, Paulo, com muita alegria mesmo e de coração aqui palpitando que a gente recebeu você aqui hoje, que suas palavras ecoem realmente no fundo dos nossos corações, viu? Eu agradeço, meu irmão. Eu agradeço, viu? Estou sempre à disposição de vocês. Que Jesus lhe abençoe sempre. Que assim seja.